Boa noite a todos, meu nome é Rodrigo Maroc Felipe e hoje junto ao meu grupo, constituído por Iago Pedroni, Lucas Blanc, Fred Pascoal, Neville Proa e Igor Baroni, vamos apresentar sobre as inovações tecnológicas no modo de vender produtos via e-commerce, focando em varejistas de produtos físicos. Bom, falando um pouco sobre uma introdução, o e-commerce ele é compra e venda de produtos e serviços realizados pela internet. Essa modalidade de comércio permite que as empresas, ou até mesmo pessoas físicas, indivíduos, vendam seus produtos ou serviços através de uma loja virtual. Esse modelo de negócio em uma loja virtual permite uma escalabilidade muito grande desse tipo de empreendimento, o que faz com que pessoas físicas ou até mesmo pessoas que estejam começando a empreender, que tenham essa tendência, tenham essa vontade de começar um empreendimento, porém de fato possuem um baixo capital, se encontrem dentro do e-commerce, pois é um tipo de empreendimento que possui uma barreira de entrada muito baixa e um custo de aquisição inicial muito baixo também, porque envolve somente algumas etapas que eu vou explicar em breve para vocês, como criação de site, que envolve talvez o custo de uma hospedagem, a compra de um domínio, porém são custos não muito elevados quando se pensa na criação de um empreendimento. E também vale ressaltar que neste modelo os clientes podem acessar e comprar produtos a qualquer lugar do mundo, reforçando a questão da escalabilidade deste tipo de empreendimento. Bom, mas é claro, eu estou mencionando que é algo que qualquer pessoa física consegue criar e, enfim, iniciar esse processo todo, porém, é claro, ele envolve etapas, assim como qualquer tipo de empreendimento que tenha realmente um sucesso. Para isso, a gente fala um pouco sobre criação dos sites, seleção de produtos, configuração do sistema de pagamentos e entregas e gestão de pedidos e estoque, que é essencial para qualquer tipo de empresa que promove uma logística de cadeia de suprimentos eficiente dentro de sua organização. Vale mencionar também que todas essas etapas que a gente mencionou de criação para um e-commerce envolvem constantemente novas tendências de tecnologias e inovações como um todo dentro do mercado, como por exemplo, criação de sites e seleção de produtos, tendo inteligência artificial e machine learning envolvidas no processo para compreender qual é o comportamento futuro daquele consumidor baseado em dados, ou seja, provas passadas, projetando qual vai ser esse comportamento futuro, o que permite à empresa realmente toda uma seleção de promoções, gerenciamento do seu estoque de forma mais eficiente, entendendo onde terão picos de demanda mais uniforme, realmente conseguindo fazer todo um preparatório de seu estoque, partindo de análises de inovações tecnológicas, fazendo uma gestão muito mais eficiente. Visando conceitualizar um pouco mais o nosso trabalho, mostrando os modelos antigos de e-commerce, que nos ajuda a ver como foi essa evolução do e-commerce, desde o início até os dias atuais, mostrando essas atualizações, essas inovações no e-commerce. Começando pelo modelo da Amazon, em 1995. A Amazon foi uma empresa criada em 1994, que ela foi, a ideia dela era vender livros pela internet, o que é um e-commerce. Então, é um exemplo de e-commerce muito legal da gente ver, que está até hoje e continua usando essas inovações que nós vamos citar mais para frente. O eBay, que era um leilão virtual, então é outra questão de e-commerce. E a Dell.com, que vendia computadores online, que também existe até hoje, e nós podemos ver essas novas atualizações também na Dell. Inovações no e-commerce. Nós vamos mostrar aqui as principais inovações que nós conseguimos captar e entendemos como as principais atuais para essas inovações no e-commerce e como elas mudaram o e-commerce e todo esse mercado. Primeiramente, inteligência artificial, realidade aumentada e virtual, pagamentos móveis, chatbots, comércio por voz e logísticas de entregas. Então, tudo isso, como elas modificaram o mercado de e-commerce e como elas estão inovando esse mercado. Começando pela inteligência artificial. A inteligência artificial tem sido utilizada de diversas maneiras dentro do e-commerce. Vou citar duas muito importantes. Personalização de recomendações, que ela personaliza devido como o cliente atua dentro de uma rede social ou dentro de sua vida, ela consegue captar isso e fazer uma recomendação do produto personalizada. E recomendações personalizadas. Recomendações de produtos. Uma pessoa que utiliza o Instagram, que gosta muito de surf, por exemplo, ela vai ter vendas de prancha, vendas de qualquer coisa relacionada ao surf, devido a essa recomendação da inteligência artificial. No atendimento de clientes, ela ajuda no chatbox, por exemplo, que vai ser citado um pouco mais à frente.
ela traz inovações dentro disso e otimização de preços e promoções. Ela consegue maximizar o tempo que as pessoas precificam um produto ou promoções. Então, a inteligência artificial, com certeza, é muito importante nesse quesito de inovações dentro do e-commerce. Ela é algo novo, mas que vem crescendo muito investimento nisso. Então, a gente vê realmente que isso é algo que traz muita mudança dentro do e-commerce. Bom, partindo agora para a realidade aumentada e realidade virtual, a AR e a VR, ambas tratam de assuntos semelhantes que falam da modificação da realidade ou alteração da percepção da realidade em si, a fim de promover um ambiente que possibilite uma visualização de alguma característica de um produto, ou até mesmo da compreensão de como um produto se encaixa em determinado espaço, ou até mesmo de como algum produto se encaixa com a sua pessoa. Vou explicar mais detalhadamente agora. A realidade aumentada, por exemplo, ela permite essa visualização prévia de produtos, como? Por meio de uma foto do seu espaço físico. No caso, no modelo de realidade aumentada não é por fotos, e sim por acompanhamento do seu celular. Ele funciona por um modelo ao vivo mesmo. Ele faz a modificação em tempo real, enquanto você direciona o aplicativo de realidade aumentada, ou até mesmo óculos que estão sendo produzidos hoje em dia para visualizar determinados produtos em sua residência ou em algum cômodo específico que você pretende comprar algum artigo, talvez de imóvel, talvez de uma cafeteira, quiçá, para decorar o seu ambiente ou até mesmo para ser utilizada, e você quer compreender como se encaixará com o seu ambiente. E para isso a realidade aumentada possibilita isso de fácil acesso e até mesmo às vezes gratuitamente em plataformas integradas com os próprios vendedores, como grandes empresas fazem hoje em dia já. Além disso, permite uma estocagem agilizada. Isso é um método que vem sendo desenvolvido e que ainda há muitas pesquisas sobre e desenvolvimentos constantes neste assunto, e ele envolve a criação de óculos de realidade aumentada que pessoas que trabalham em varejo, podem ser e-commerce ou até mesmo espaços físicos, normalmente com e-commerce mesmo, como é o nosso assunto aqui. A estocagem pode ser um estoque físico em si. Como estamos falando de produtos físicos, e por meio da realidade aumentada e desses óculos que estão sendo produzidos agora, eles conseguem botar os óculos e por meio de leituras de QR Codes ou códigos de barras, conseguem identificar por meio dos óculos onde estão determinados produtos e qual é a quantidade disponível nos seus estoques. Sobre a realidade virtual, ela permite uma interação tecnológica e modificando a realidade por meio de uma foto, como por exemplo, digamos que eu seja um vendedor de artigos de beleza feminina, como por exemplo batons, rímel, blush, questões de maquiagem nesse sentido. Por exemplo, um consumidor meu, mulher, quer comprar um novo batom para ela e ela quer ver se a cor daquele batom se encaixa com a sua feição, com a sua tonalidade de cor de pele, e para isso ela quer testar antes de fazer a compra. E com isso ela consegue tirar uma foto por meio da realidade virtual. Este produto vai ser aplicado virtualmente na consumidora, na possível consumidora, o que vai apresentar para ela qual é o produto que mais se encaixa, possibilitando uma melhor experiência ao cliente, possibilitando com que ele tenha uma aproximação maior com o produto e uma confiança muito maior na marca, pois consegue visualizar o que vai ser o seu entregável. E além disso, a gente tem, consequentemente, uma redução do volume de devoluções, pois quando o cliente já entende o que ele espera receber, a sua frustração ela é nula, porque ele já espera exatamente o que vai chegar em sua mão, pois ele teve o teste prévio em realidade virtual, como também é possível em realidade aumentada. Passando aqui para o próximo tópico, que é o tópico de pagamentos móveis, eu acho muito importante a gente linkar esse tópico, né, com a flexibilidade, ou seja, todo o caminho de transações de crédito e débito que chega até o cliente. Então, essa palavra flexibilidade, eu acho que a gente pode iniciar bem usando ela. E eu separei aqui em 5 tópicos, sendo o primeiro a inovação em tecnologia de segurança, ou seja, os pagamentos móveis vêm sendo muito mais flexíveis e beneficiantes aos consumidores por ter essa tecnologia de segurança, como biometria facial, etc. E o segundo ponto, maior conveniência para os consumidores, como eu falei, a flexibilidade. A forma com que esses pagamentos móveis vão ser realizados oferece uma maior conveniência, maior conforto para os consumidores em si. Agora partindo para o ponto de ampliação do acesso ao comércio eletrônico, esse novo ramo, né, podemos dizer, nos últimos anos de pagamentos móveis, vem sendo integrado, né, a esse comércio eletrônico, ou seja, diversos varejos ao redor do Brasil
como exemplo, né, estão utilizando, né, os pagamentos móveis como uma forma, né, mais flexível, mais eficiente, mais eficaz, né, de realizar uma transação. Em relação à integração com aplicativos de compras e redes sociais, a gente vem vendo bastante que esses pagamentos móveis vêm estabelecendo parcerias com aplicativos de redes sociais, ou seja, linkadas a mídias sociais em si. E por último, houve realmente um crescimento do comércio móvel, ou seja, esses pagamentos vêm sendo realmente divididos e bem separados para que seja um bom fluxo, né, de comunicação e também de realmente fluxo de transações de pagamentos sejam mais eficazes e mais eficientes. Bom, então agora eu vou entrar um pouco mais na questão do chatbot no e-commerce, explicando primeiro o que é um chatbot, né? Basicamente é um robô que funciona com inteligência artificial que é capaz de conversar com você. Ele pega informações, por exemplo, na internet, de uma base de dados, ele consegue te fornecer uma resposta, assim, dependendo do que você perguntou, baseada na inteligência artificial. No caso do e-commerce, funcionaria da seguinte maneira. Você poderia, assim, ter uma dúvida de um produto, qual seria o produto mais apropriado para a sua compra, como funciona assim, os sistemas do site, do e-commerce, ou qualquer tipo de pergunta, e você poderia ter um chatbot disponível no site para que as pessoas pudessem perguntar, assim, fazer de forma geral um serviço ao cliente, né? E esse modelo tem diversas vantagens, como por exemplo, tem o menor tempo de espera, né, pelo fato do chatbot funcionar integralmente, assim, é um serviço automático, então a pessoa que tem uma dúvida ela pode ir lá perguntar na hora e o chatbot vai responder na hora, ou seja, o tempo de processamento dele costuma ser bastante curto. Então é um tempo de espera bem menor do que seria com humanos. Também tem a questão do atendimento personalizado, né? As inteligências artificiais, elas já são capazes de entender comportamentos, entender padrões. Um chatbot, por exemplo, trabalhando com um cliente específico, ele poderia entender quais são as tendências de compra desse cliente e trabalhar baseado nisso. Como, por exemplo, o Igor citou, um cliente gosta de surf, assim, o chatbot pode comentar mais artigos relacionados a surf para ele na cesta dele e, assim, talvez até fazer um aumento de vendas, né, baseado tendo esse atendimento personalizado. Ele pode fazer boas recomendações e fazer com que a cesta média até aumente. Então também tem a questão da redução de custo, né? Porque trabalhar com um chatbot é bem mais barato do que trabalhar com seres humanos, né? Se você tiver um setor de serviço ao cliente muito grande com diversas pessoas, como deve ser o caso das maiores empresas de e-commerce, isso vai gastar muito dinheiro com pessoas, assim, diversas outras complicações, e que é algo que o chatbot quase anula, assim, é um serviço muito mais barato, então tem uma grande questão de redução de custos. Além disso, tem um atendimento 24/7, né, que é algo que realmente é uma inteligência artificial, você poderia mandar mensagens para qualquer hora do dia e, assim, com muito menos complicações que você teria trabalhando com pessoas, né, que requerem muito mais recursos e, enfim, diversos tipos de demanda. Adentrando um pouco mais na nossa discussão sobre as inovações no e-commerce, nós temos o comércio por voz, que é um tipo de comércio que não é tão conhecido aqui no Brasil, mas que já acontece pelo redor do mundo, e é uma alternativa ao chatbot, que é um pouco parecido até em alguns aspectos, que é o comércio utilizando a voz, como está escrito ali. Então o consumidor, o cliente pode entrar através de uma assistente virtual, como temos a Amazon Alexa, o Google Assistant, ou a Siri da Apple, e através do assistente ele faz o pedido, consegue fazer a compra, consultar sobre preços de produtos e tudo mais. Isso facilita muito o cliente e também as empresas, porque elas conseguem reduzir custos, conseguem, enfim, todos os benefícios que o chatbot tem, ele também tem, sendo uma forma ainda mais personalizada, que ele tem respostas, tipo, virtualmente, além do que é escrito, ele é falado, entendeu? Como é por voz. E ainda elimina a necessidade do cliente de ter que digitar, procurar o produto, ficar caçando, que é até uma coisa assim chata, que às vezes até pode acabar atrapalhando na experiência do cliente. Mas no geral é isso, sobre o comércio por voz. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a parte da logística, mais especificamente a parte das entregas, que é a última parte desse processo e que auxilia muito as empresas a potencializarem o seu resultado no e-commerce. Bom, a gente identificou aqui alguns 4 possíveis formas. A primeira seria o rastreamento em tempo real, onde as empresas podem utilizar dessa tecnologia para
fornecer atualizações precisas em tempo real para os clientes, para que os clientes possam saber como está o status da entrega. Isso pode, inclusive, influenciar na relação com o cliente, com a empresa, onde ele pode, de repente, acabar percebendo, caso a empresa possa ter um problema na entrega, o cliente pode perceber isso, e isso melhora significativamente a experiência do cliente, fazer com que ele possa acompanhar a entrega dos seus produtos e seja notificado caso alguma coisa aconteça. Bom, outro ponto interessante é a questão dos veículos autônomos. Os veículos autônomos, eles realmente têm o potencial de revolucionar a logística e o transporte de mercadorias, porque a entrega ela vai ser uma entrega mais rápida, mais eficiente, com menores custos. Isso tudo aumentaria a segurança, né, nas estradas também, porque esses veículos autônomos eles têm uma boa questão de segurança por causa da questão de não precisarem de motorista humano e de terem diversas tecnologias, como utilização de lasers e câmeras e sensores para evitar acidentes que poderiam ocasionar também até mesmo em perda de mercadoria. Bom, já existem diversas empresas, inclusive diversas empresas grandes que têm utilizado. Alguns exemplos são a Tesla, a Alphabet, a General Motors, a Toyota. E outro ponto interessante seria a questão dos drones e dos robôs de entregas. Algumas empresas elas já estão começando a utilizar esses drones, esses robôs, para realizar as entregas. Assim como a questão dos veículos autônomos, as entregas elas passam a ser mais eficientes, mais rápidas. E além disso, essa tecnologia ela está em desenvolvimento, mas ela também é muito importante porque ela já está sendo testada em algumas áreas em que o acesso não é tão fácil, como por exemplo um lugar onde o caminhão não poderia chegar, por exemplo, e isso facilitaria bastante essa questão. E para finalizar, outro ponto interessante que a gente levantou seria a questão da entrega com veículos elétricos. As empresas elas podem optar por fazer a entrega por veículos elétricos e isso ajudaria a reduzir consideravelmente a emissão de carbono, promoveria um processo de entrega mais sustentável. E isso seria interessante para a empresa, porque poderia melhorar a imagem da empresa. Além disso, obviamente, tem a questão dos custos e os consumidores, eles realmente valorizam essa responsabilidade ambiental que é feita pela empresa. Então, para fazer uma conclusão bem breve do nosso trabalho, que cita as inovações tecnológicas dentro do e-commerce, nós podemos citar principalmente os benefícios que essas inovações trazem. Elas maximizam o tempo dos empreendedores, diminuem ainda mais algumas barreiras, porque muitas dessas inovações são disponibilizadas de forma democrática, barata, então qualquer empreendedor com um pouco de capital consegue utilizá-las, então isso facilita muito o processo de e-commerce. Dentro das estruturas da empresa, ela pode maximizar muitos lucros por causa exatamente disso, diminui a contratação de pessoas, porque esse tipo de inovação pode diminuir a necessidade de mão de obra, então se diminui os custos da empresa. Então eu acho que essas inovações só têm a melhorar dentro dessas empresas de e-commerce e muitas outras empresas, muitos outros modelos de negócio. Então agradecendo principalmente pelo curso